Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje, 31 de maio de 2021. Eu vou falar agora aqui sobre algumas personalidades internacionais, notadamente agora sobre o ator Steven Seagal, que de longa data admira o presidente russo Vladimir Putin e recebeu, há anos atrás, 2018, cidadania russa, recebeu o passaporte russo inclusive. Antes disso, eu quero falar para vocês inscreverem-se no canal, que vocês deem seu like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Steven Seagal recebeu um cartão de membro de uma aliança chamada Just Russia Patriots, que é um partido político, agora no último sábado. E isso está repercutindo nos jornais da Europa e nos Estados Unidos. Esse é um partido que foi formado no início desse ano, quando 3 partidos de esquerda russos, todos apoiando o presidente Vladimir Putin, uniram-se num partido só. O Steven Seagal, que filiou-se a esse partido, ele pode ser filiado ao partido, pode ser candidato, inclusive, a uma função eletiva na Rússia, porque ele agora é cidadão russo, desde 2018, quando recebeu o passaporte russo do presidente Vladimir Putin, da qual ele é, como eu já disse, de longa data, ele é um admirador. E hoje eles são o que pode se chamar em inglês BFF, ou eles chamam em inglês BFF, ou BFF, significa Best Friends Forever, melhores amigos para sempre. O Seagal, não, perdão, eu falei 2018, mas ele é cidadão russo desde 2016. Né? E ele propôs, inclusive, para o presidente russo, claro que o Vladimir não fez nada e não faria nada, porque a Rússia é um dos grandes poluidores, né, do meio ambiente. Ele propôs que não apenas multassem as empresas que burlassem as leis do meio ambiente, mas também prendessem, porque elas estão ganhando muito dinheiro, às vezes vale a pena a empresa pagar a multa, mas vai continuar contaminando o meio ambiente. Então ele acha que deve haver prisão nesses casos. O partido que ele se filiou, ele controla uma facção na Câmara Baixa do Parlamento Russo. Então é um partido importante nas votações para o presidente Vladimir Putin. A Câmara Baixa do Partido Russo equivale à Câmara de Deputados. Lá tem o Senado, que é a Câmara Alta, e a Câmara Baixa, que eles chamam, é a Câmara dos Deputados. E ele planeja participar de uma eleição parlamentar em setembro desse ano. Ele tem esse interesse. Seagal é um artista de artes marciais, nascido nos Estados Unidos, como é conhecido, acredito que de todos os assistentes do canal, é mais conhecido por produzir e estrelar filmes de ação. Enquanto Putin lhe concedeu a cidadania, é fã de artes marciais, inclusive faixa preta de judô. E o Steven Seagal, é faixa preta de taekwondo. Eles posaram junto para as fotos durante a filiação do partido. Né? O escritor russo Zakhar Prilepin se alistou em um exército de separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Ele admitiu comandar uma unidade de combate em um conflito que matou 14 mil pessoas em 7 anos. Fez um discurso saudando a entrada de Steven Seagal no partido. Em 2018, o Putin encarregou o Steven Seagal de melhorar os laços humanitários com os Estados Unidos em um momento de deterioração das relações entre os dois países. Parece que ele não teve muito sucesso, quer dizer, teve mais ou menos sucesso porque era a época do governo Trump, e o governo Trump demonstrava uma simpatia, quem sabe uma amizade até pelo presidente russo Putin. O Seagal, a pedido do presidente Putin, ele visitou a Venezuela como representante russo, uma espécie de um embaixador, em maio daquele ano, de 2018, e presenteou uma espada de samurai ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Outros atores também são simpatizantes do presidente Vladimir Putin,
que já estiveram diversas vezes na Rússia, participando inclusive de eventos especiais, tais como, vou enumerar aqui, Jim Carrey, Jack Nicholson, inclusive o Jack Nicholson tem fotos dele na mesa com alguns anos atrás com o presidente Putin, Champagne, Woody Harrelson, Lara Flynn Boyle, o boxeador Roy Jones, que ele também tem um passaporte, ganhou o passaporte russo, e ele disse que atendeu a um chamado da mãe Rússia. Ele é americano, nasceu nos Estados Unidos, mas atendendo um chamado da mãe Rússia, ele obteve o passaporte russo. E também o francês Gerard Depardieu, entre outros, que também recebeu das mãos do presidente Vladimir Putin um passaporte e comprou até um apartamento em Moscou, onde às vezes ele passa certo tempo lá. Com apoio ao Steven Seagal, notem que ele está sendo investigado nos Estados Unidos por abuso sexual e assédio, após ser acusado por várias mulheres, incluindo as atrizes Regina Simons e Jenny McCarthy, a repórter Lisa Guerreiro e a modelo Fabiola Dades, entre outras acusações que ele já tem. Então esse é um problema que ele tem lá. Mas com o apoio do presidente Putin, o Steven Seagal, que pretende disputar as eleições, não sei se pretende de setembro na Rússia, ao parlamento, ele quer se tornar governador da província de Primorsky, né, uma região no extremo oriente russo, lá na região de Vladivostok, de frente para o Japão e, vamos dizer, chamar assim, de costas para a Mongólia e para a China. Foi o que o ator revelou agora quando fez a filiação do partido e também durante um festival que teve na cidade de Vladivostok, o qual ele esteve presente. Vamos ver se de fato ele vai ser governador. Ele tem chance. Eu acho que tem chance pela amizade com Putin. Por quê? Porque na Rússia os governadores não são eleitos, apenas os prefeitos e deputados e senadores. Na Rússia os governadores são indicados pelo presidente da República, no caso, indicado por Vladimir Putin. Se o presidente russo Vladimir Putin quiser, né, agora que ambos se chamam de BFF, Best Friends Forever, melhores amigos para sempre, acredito que ele poderá ser nomeado governador dessa província de Primorsky, principalmente se ele for eleito deputado pela Câmara russa. Acho que é bem provável que isso ocorra, caso ele seja candidato. Uma coisa importante, quando ele esteve em Vladivostok, o Steven Seagal, ele, além de revelar também que gostaria de se tornar governador dessa província, ele também disse que o pai dele nasceu naquela região, por causa disso que ele tem interesse e gostaria de governar aquela região. Interessante isso. Mas agora o mais interessante é que esse comandante de um batalhão, que é um dos líderes do partido, que fez o discurso, saudou a entrada do Steven Seagal, ele comanda um batalhão na região de Donetsk dos separatistas e é candidato também a deputado. Então vocês vejam que isso é uma prova clara e concreta desse comandante de batalhão, que ele não está comandando separatistas, ele comanda lá tropas russas. E na minha análise aqui, o Seagal fecha com eles e o Steven Seagal também é pró-russo nesse sentido e é contra a Ucrânia, como esses outros artistas que eu citei, que o Putin exerce um fascínio sobre eles e eles sentem-se atraídos, seduzidos, apaixonados, né? Apaixonados pelo presidente Vladimir Putin, tal como o Steven Seagal é um admirador apaixonado por ele e pela maneira dele agir. O que é admirável, e eu fico assim incrédulo, uma admiração incrédula, como é que pessoas de um país democrático, eles cerram fileiras com um país que é inimigo do seu país, da sua pátria, como ele, como o Depardieu, como o Nicholson, que já diversas vezes foi visto junto com o Putin, vocês vão ver na foto aqui agora, como o Champagne, né, que são pessoas de renome, e eles fecham com líderes que têm interesses contrários aos Estados Unidos e que procuram vender uma imagem positiva do Vladimir Putin e da Rússia dentro dos Estados Unidos. É algo inacreditável, mas entenda o ser humano. O ser humano é assim, lamentavelmente, e acho que
difícil de entender. Na realidade, eu considero até que eles estão traindo o país deles. Ou seja, não fecham com o seu país, com o seu presidente. Resolvi fazer essa matéria porque achei oportuna. Isso foi anunciado agora nesse final de semana, no sábado. Ele foi filiado ao partido, foi oficializada a formação desse partido. Então, e ele militando junto com essas pessoas. Dos atores militantes é ele, dos que têm passaporte, como aquele boxeador também que eu citei, como o ator francês que eu citei também. Ele é o único que entrou na política na Rússia e tem uma grande admiração pelo Putin. Ele também é presidente e criou um UFC de lutas marciais, né, na Rússia, da qual o Steven Seagal é presidente, foi ele que criou. Então ele está bastante empenhado em ações na Rússia, embora que também continua com o endereço vivendo nos Estados Unidos da América, né? É que nem eu brinco aqui no Brasil. Eu conheço algumas pessoas de esquerda, não vou enumerar o partido, mas vocês podem até ver. Eles, quando vão em férias, levam os filhos para passar na Disneylândia, né? Na meca do capitalismo, ao invés de visitar o túmulo do Lenin e dar aula sobre comunismo na frente do túmulo do Lenin, sentarem-se e orarem pelo Lenin. Eles vão à Disneylândia. São coisas ridículas e difíceis de engolir e de acreditar como é o ser humano. Afinal de contas, eu diria até de uma maneira forte isso: Judas não é apenas aquele que traiu Cristo, mas aquele que traz seus princípios, traz sua pátria, sua gente, sua família. Obrigado a todos, inscrevam-se no canal. Obrigado a vocês que são inscritos, a vocês que assistiram o vídeo. Compartilhem com suas redes sociais, deem seu like, façam seus comentários. Deus abençoe a todos, paz e bem.